Gênesis é o primeiro livro, capítulo 27 e o verso 28. Preste atenção no que diz aqui a palavra de Deus. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho, e da terra Deus te conceda a riqueza, com muito cereal, muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, repito, quando Isaac acabou de abençoar Jacó, seu filho, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Bom, eu quero parar o texto aqui, quero orar com vocês. Senhor Deus, que essa palavra nos abençoe, que essa palavra nos oriente, que essa palavra abra o nosso entendimento. Eu te convido, Senhor, fale no meu coração, fale forte, me edifique, me exorte, me ensine, me inspire, Senhor, que eu possa me alimentar de sua palavra hoje. Diga: Senhor Jesus, me alimente com a sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, essa bênção aqui não era para Jacó, essa bênção aqui era para Esaú. Para quem não conhece a história, Isaac, filho de Abraão, gerou 2 filhos gêmeos. Esaú, que nasceu primeiro, e o Jacó. Pois bem, era costume então o primogênito receber a bênção da primogenitura do pai antes dele morrer. E a Bíblia diz que o Isaac, já velho e cego, propõe ao seu filho Esaú que vá ao mato, traga uma caça, faça uma comida saborosa, para que ele se deleitasse, e depois então ele colocaria a mão sobre a cabeça do seu filho Esaú e o abençoaria, e depois ele poderia morrer. Só que a esposa de Isaac, que amava mais a Jacó, diz para Jacó: finge ser o teu irmão, engana seu pai, ele não vai perceber, pegue essa bênção para você. A pregação começa aqui, pessoal. A pregação começa aqui. Então veja, mesmo Jacó levando toda a bênção, a vida de Jacó é marcada por sofrimentos e tristezas. Eu vou repetir isso aqui. Jacó conseguiu enganar o pai e o irmão. Conseguiu ou não? Conseguiu. Ele recebe a bênção. Só que quando o pai dele tira a mão da cabeça dele, o Esaú chega para requerer a bênção. E o pai diz: de novo, meu filho, eu já te abençoei. Daí Isaac percebeu que foi enganado, e Esaú também jurou ele de morte. Então Jacó, que recebeu a bênção, e isso eu costumo dizer, que bênção é essa que é marcada por ameaças, porque ele teve que fugir, porque o irmão dele o ameaçou: quando nosso pai morrer, eu mato você. Preste atenção, gente. Que bênção é essa que você tem que fugir?
Jacó recebeu a bênção, mas a vida dele foi marcada de sofrimentos e tristeza. Foi ameaçado de morte pelo irmão, fugiu para as terras do seu tio Labão. Lá ele foi trapaceado. Você lembra que o Labão ofereceu a filha dele na verdade, ele se apaixonou por uma das filhas de Labão. Só que o Labão trapaceou. Ao invés de dar a que ele queria, deu então a mais velha. Trapaceou ele. A Bíblia diz que Labão também trapaceou Jacó 10 vezes no seu salário. Você já ouviu por aí algum pastor dizendo que Deus mudou o salário de Jacó 10 vezes? Não foi Deus, pessoal, foi Labão, e mudou para baixo, diminuiu. As pessoas precisam ler a Bíblia e compreender. Então, que bênção é essa? Que ele agora vai passar a ser perseguido, ameaçado, trapaceado, casou com a mulher errada e teve que aguentar por 20 anos um círculo de sofrimento. Só que a Bíblia diz que Jacó fez um voto com Deus, e por meio desse voto mudou tudo. Então preste bem atenção. Uma vez a bênção lançada, não podia ser revogada. É tanto que o Esaú diz: meu pai, mas não sobrou mais nenhuma bênção. Está ligado aqui nesse detalhe? Não, meu filho, eu dei tudo para ele. O orvalho do céu seja sobre ti, a riqueza da terra seja sobre ti, seja senhor de seus irmãos, eles se prostrem diante de você. Uma vez essa bênção proferida, não tinha como revogar. Então parece que Jacó, através da sua enganação, achou que iria receber uma bênção assim fácil, pela mentira, pelo engano. Se deu muito mal, pessoal. Foram 20 anos de atraso, foram 20 anos de batalha sangrenta. Mas o que salvou Jacó não foi a bênção do pai, foi o voto que ele fez de aliança com Deus. Foi isso que virou a chave na vida dele. Então o que eu entendo nessa palavra aqui, pessoal, é que ter a bênção sem ser transformado não adianta. Por favor, olha aqui para mim e pega isso que eu estou falando. Eu também queria que Deus colocasse a mão sobre a minha vida e dissesse: você está sendo abençoado. Eu também queria. Mas por que então Jacó não gozou de todas essas bênçãos antes do voto? Porque era uma mentira. E eu quero que você pegue essa frase que vou te soltar aqui agora. Não adianta você receber a bênção e não ser transformado. Vou simplificar. Não adianta você ter dinheiro se você não é transformado. Não adianta você nascer num berço de ouro se você não é transformado. Guarde a palavra transformado. Não adianta você nascer num berço de ouro se você não é transformado. Então, Jacó tinha tudo para ser abençoado, inclusive a bênção, mas ele não era transformado. Como assim, ô bispo? Ele era trapaceiro, mentiroso, espertalhão. Ei, alguém que tem a capacidade de enganar o próprio pai, que dirá os outros? Alguém que tem a capacidade de enganar a própria família, que dirá os outros?
E Deus está vendo, peraí, o Isaac está abençoando o filho dele, mas eu não concordo com essa bênção. Enquanto ele, Jacó, não for transformado, essa bênção não vai existir. Isso é muito forte, pessoal. Então não adianta ter a bênção sem transformação, não serve para nada. Então tudo que Jacó conquistou, pessoal, que tinha sido a base da mentira, não funcionou. Então agora ele está indo de volta para casa depois de 20 anos. O que aconteceu? Abre aí no capítulo 32 de Gênesis. 32 e o versículo 22. Preste atenção, gente. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, perceba que Jacó mandou que todo mundo fosse na frente. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que se deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir. Ele se agarrou com o anjo, gente. Não te deixarei ir, a não ser que me... Preste atenção nessa frase. A não ser que me... Olha aqui para mim só um instante. Mas o pai dele já não tinha abençoado? Sim ou não? O seu pai, antes de morrer, colocou a mão na cabeça dele e transferiu as bênçãos do clã para ele. Funcionou? Funcionou? Não. Porque ele não havia sido transformado. Mas agora ele, depois do sofrimento, isso depois de 20 anos, já estava casado, já tinha 11 filhos, tinha prosperado porque tinha feito uma aliança com Deus. Não podemos esquecer da aliança. No caminho da saída da casa do pai dele para as terras de Labão, no caminho, nessa viagem ele chorou e fez uma aliança, e Deus aceitou a aliança, mas ele teve que colher tudo que ele plantou. Ele enganou, agora ele foi enganado. Mas se passaram agora 20 anos, ele está rico, ele tinha tudo, riqueza, gado, bens, filhos. Faltava uma coisa. O que faltava? A bênção da família, a união, porque tinha um irmão que queria matá-lo. Faltava uma coisa: a transformação da família. Agora ele aprendeu, se agarra com o anjo e ele diz: só te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Versículo 26. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E Jacó respondeu: então ele disse o homem: seu nome não será mais Jacó, versículo 27, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. O Senhor, perceba que o Senhor muda o nome de Jacó para quê? Para Israel. Então Deus não quer só te abençoar, pessoal, Ele também quer te transformar. Jacó não queria voltar para sua terra, porque lá na aliança ele havia dito, através do voto: se o Senhor for comigo, me dê pão para que eu coma, roupa para que eu vista, não me falta nada, e me fizer voltar
para a casa de meu pai em paz. O Senhor será o meu Deus, em tudo que me vieres das mãos darei o santo dízimo. Só faltava voltar agora para casa, em paz. Ele está relembrando a oração que ele fez lá no voto. Agora ele está buscando essa transformação. Então, para isso, você também vai ter que olhar para dentro de você e reconhecer isso. Espera aí, Deus me deu uma bênção. Deus me deu uma bênção financeira, familiar, teu cônjuge. Mas está faltando a transformação. Você precisa reconhecer isso. Você precisa ter coragem para dizer: eu preciso ser transformado. Diga: eu preciso ser transformado. É isso. Então, gente, por algum motivo aqui, Jacó, ele mandou todos irem à frente. Passem as duas esposas, atravessar o val de Jabó, que era um rio. Atravesse vocês, os filhos também, o gado, as ovelhas, os empregados. Atravesse. Ele ficou sozinho do outro lado. O que seria? Nervosismo? O que seria? Não ia atravessar também? O que Jacó tinha em mente? Eu preciso orar sozinho. Eu preciso colocar Deus na frente dessa viagem. Porque lá do outro lado tem um irmão que está com uma espada querendo me matar. De repente o anjo aparece. O anjo apareceu. Ele entendeu que era um enviado do Senhor. Ele se agarra com o anjo. Ficou muitas horas. Já estava raiando o dia. E o anjo diz: eu preciso ir. E ele diz: só te solto depois que me abençoar. O anjo diz para ele: qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Está percebendo aí a transformação agora? Tu não te chamarás mais. Está percebendo a transformação? Seu nome não é mais, não será mais Jacó. Eu estou transformando você. Você já é abençoado. Não, eu quero que me abençoes. E o anjo diz: você já está abençoado. Só que agora eu vou transformar você. Seu nome se chamará Israel. Israel. Não havia ainda, pessoal. A gente sempre fala hoje: o povo de Deus é o povo de Israel. Esse nome de Israel não havia sido dito ainda. Esse nome Israel não havia sido dito. Não se conhecia o nome Israel. Estava ainda no início da geração de um povo, tá? Começando por Abraão. Abraão, seu filho Jacó, filho de Jacó, Esaú, o filho de Isaac, Esaú e Jacó, e de Jacó 12 filhos, e um dos filhos de Jacó chamava-se. Está percebendo como é que é o negócio agora? Gente, Deus está transformando um homem para ser chamado de Israel. Um homem que vai levar o nome de seu próprio povo. Está percebendo que Deus está dizendo o seguinte: eu vou fazer com que você seja conhecido pelo meu povo. Isso é muito forte. Então, pessoal, há momentos que você está sozinho, e ali você, longe de tudo e de todos, você fica apenas na dependência de Deus. E há uma luta ali. Tem gente que acha que será abençoado no meio de uma multidão. Vai ter um evento não sei aonde, lá vai estar a minha bênção. Pode ser que sim. Mas nesse caso aqui, a bênção foi só entre ele e o anjo. Não havia ninguém por perto. Nem filho, nem esposa, nem empregado. Estava só ele e o anjo. Então em algum momento haverá fase na sua vida que você também vai estar sozinho.
mas no bom sentido de você dizer assim: eu não tenho o amor, eu não tenho o apoio, eu não tenho a força, o amparo de fulano, de cicrano, mas eu tenho de Deus, que é o principal. Se agarre você também com o anjo, se agarre você também com Deus. Versículo 25: quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou a articulação da coxa, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Houve uma luta física, se agarrou com o anjo. A nossa luta, pessoal, hoje é espiritual, ralando joelho e testa no chão, física, de acordar cedo, de voltar os olhos para os montes. É uma luta, é uma batalha. Batalha não é um período de férias. Batalha é momento de você estar atento. Batalha, guerra, não é um espaço onde você está de pernas para cima, só de boa, como pato na lagoa. Guerra é você estar ligado em tudo, traçar suas estratégias, depender de Deus. O anjo toca nele. Versículo 28: então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus, lutou com e com os homens prevaleceste. Não é lutar contra Deus, lutar com Deus e com os homens prevaleceste. Então, gente, é aqui que Jacó entende que essa era a sua maior oportunidade de ficar com a bênção e ser transformado. Se agarre com o anjo, não solte a sua bênção. Estamos falando de que Jacó entendeu que houve uma oportunidade. Eu não sei quantos anos Jacó tinha, mas velho ele já era, bem maduro, e viu diante de si a oportunidade de ser transformado. Eu vou chegar na casa do meu irmão, do meu pai, mas eu não serei mais aquele Jacó, trapaceiro, mentiroso, enganador. Agora eu sou bênção. Quando eu chegar lá, que ele falar Jacó, eu vou dizer: não, me chame agora de Israel, porque aquele Jacó não existe, morreu. Sou um novo homem. Então entenda, pessoal, que no meio da luta é feita uma pergunta a ele. Aqui, ó, há 20 anos ele atendia pelo nome do pai, pelo nome que o pai tinha dado a ele, mas agora seria algo novo. Israel, eu vou atender agora pelo nome de Israel, eu sou abençoado. Agora o Israel vai falar a verdade. Agora o Israel não vai trapacear. Agora o Israel é um homem novo. É um homem novo. Ele não vai mais enganar. Agora o Israel vai saber esperar. Agora o Israel vai aprender a respeitar. Porque Jacó não respeitou seu pai, nem considerou seu irmão. Mas agora o Israel entendeu isso. Quando eu chegar lá, eu vou pedir perdão ao meu irmão. Aí ele usou de uma estratégia. Ele escolheu 3 líderes. Um vai na frente e leva um presente, animais. Diga que é do seu irmão, está dando para você como presente, e ele está vindo aí. Uma hora depois, chega outra pessoa com outros presentes. Se encontrar com Esaú, tá, gente? Esaú, esses são os presentes que teu irmão manda te dar. Ele está vindo aí. Daqui uma hora vem outra pessoa e diz: Esaú, esse é o presente que teu irmão manda te dar, e ele está vindo aí.
quando Jacó, Israel chega, a ira do seu irmão já não existia mais. A raiva do seu irmão não existia mais. Ambos se abraçaram, se perdoaram. Não houve mais aquelas ameaças. O passado acabou. Não pelo fato de receber os presentes, mas porque agora aquele homem está dizendo: eu fui transformado, meu irmão. Eu não sou mais aquele homem. Deus transformou a minha vida. Agora, gente, eu termino a mensagem aqui. Saber que a maior bênção na ótica de Deus não foi essa para Jacó. Claro, foi uma felicidade imensa ter o perdão do irmão, mas o que Deus tinha preparado para Jacó ou para Israel seria algo, era dele que viria as 12 tribos de Israel, sairia dele 12 filhos, e a cada filho seria dado nome, e a cada filho seria líder de uma tribo, e as 12 tribos compunham-se um país, ou uma nação, um povo. Ou seja, Deus não escolheu uma tribo, Ele ungiu 12 tribos para se espalharem por toda a terra. Você sabe que em tudo que é lugar tem judeu, sim ou não? Aqui no Ceará tem, no estado vizinho tem, em todo lugar, em todo país tem um filho ou um neto de Abraão, né? Em todo mundo existe alguém que tem o sobrenome, que tem o sangue, que tem a bênção. Nós não somos judeus, mas as bênçãos que Deus derramou sobre Israel nos abençoa, mesmo não sendo judeus, por meio da promessa que o Senhor fez: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Está falando comigo. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Está falando dos inimigos de Deus. Então, se eu sou amigo de Deus, sou inimigo dos inimigos de Deus. E o Senhor então também amaldiçoará os meus inimigos, pelo fato de eu ser amigo de Deus. Amém, gente? É muita bênção, pessoal. Então, para terminar, gente, como é difícil o momento de falar a verdade, mas a coragem de lutar com Deus. Chegou-se para o seu irmão e disse: eu não sou mais aquele Jacó mentiroso, preciso te pedir perdão, dá-me um abraço, esquece o passado, estou vendo a bênção de Deus sobre você, a bênção que o meu pai te deu é sua, não é minha. Agora, olhando por um outro lado, gente, o Esaú, se o Jacó era trapaceiro, mentiroso, o Esaú era perigoso. O Esaú, a Bíblia diz que o Esaú, ele era um cara perigoso mesmo, rebelde, não obedecia nem o pai nem a mãe, era rebelde. Olhando por uma outra ótica, a bênção cai aonde ela deve cair mesmo. Jacó foi trapaceiro, mas se arrependeu. Ele acabou recebendo aquela bênção. Então ele recebe a bênção do pai, e ele recebe a bênção também de quem? De Deus. E o Esaú perdoou o irmão, mas não era, a Bíblia diz que Esaú não era temente a Deus.
era rebelde, inclusive ao seu pai e à sua mãe. Incrível, né? Filho do mesmo pai, da mesma mãe, recebeu os mesmos ensinamentos, recebeu os mesmos princípios, mas o coração era, me ajude, o coração era rebelde. Eu não sei se você já viu casos assim também, de um pai e de uma mãe dizer assim: eu não sei como esse menino é assim, eu sempre criei ele no temor. Pois é, vai entender. Por fim, pessoal, qual é a lição? Hoje Deus está fazendo a mesma pergunta. Será que você, nessa luta com Deus, vai dizer para Deus quem você é? Eu termino aqui a palavra. Na luta de Jacó com o anjo pergunta: qual é o seu? Vamos virar isso aqui. Se você está numa luta com Deus, eu vou orar agora, preste atenção. Se você está numa luta com Deus, você tem que ter coragem de dizer: Senhor, aí eu estou perguntando para você, tá? Você tem coragem de dizer para o Senhor, quando o Senhor perguntar quem você é, e você dizer: Senhor, eu sou um mentiroso. Você está numa luta com Deus, e você terá coragem de dizer para Deus: Senhor, eu sou um trapaceiro, eu sou um enganador, eu sou uma pessoa cheia de vícios e defeitos. Você vai ter coragem de dizer para Deus quem você é de fato. Para todo mundo você aparenta ser uma coisa, mas Deus sabe quem você é. E no momento que você está só você e Ele, você tem coragem de dizer para Ele: Senhor, eu sou um fraco, mas eu estou pedindo a sua misericórdia. Jacó teve essa coragem, e por isso Deus disse: porque você lutaste com Deus e prevaleceste contra os homens, eu mudo o seu nome, eu transformo você. É isso que Deus está nos desafiando hoje, de falar para Deus, ter a coragem de dizer para Deus quem de fato você é. Diga para Deus quem você é. Não diga para Deus: ó Senhor, eu sou um adorador, se você não é. Não adianta você dizer para Deus: ó Senhor, eu sou teu filho fiel, se você não é. Diga a verdade. Diga para Deus: Senhor, eu sou falho, mentiroso. Diga para Deus: eu sou falso, Senhor, mas eu quero mudar, eu quero ser transformado. E Deus vai te transformar. Deus vai tirar esse coração velho e vai te dar um coração, e vai derramar muita bênção. Muita bênção. Bênçãos incontáveis veio sobre Jacó. Agora Israel, a gente está metendo o pau nele, mas agora dizer: poxa, mas agora eu sou abençoado por causa dele. Você sabia que muitas bênçãos que recebemos por meio de Jacó? Talvez o seu nome, o sobrenome, tenha algum nome ali de alguma tribo, das 12 tribos, é você. Porque todos os das tribos, né, de Israel, que foram perseguidos lá na época do Holocausto, se você não sabe, muitos foram para Portugal. Muitos judeus foram para Portugal, e lá em Portugal houve uma perseguição contra os judeus, e muitos deles vieram parar aqui em Recife. E de Recife se espalharam para todo o Brasil. E quem sabe você tem sobrenome, um parentesco com alguém de que veio de Jacó, aquele homem que Deus disse: eu abençoarei os que te abençoarem. Então hoje a gente colhe também bênçãos por meio desse homem, Jacó, que de trapaceiro, de enganador, tornou-se um referencial de Deus, dizendo: eu vou confirmar a aliança que eu fiz, eu vou confirmar com você a aliança que fiz com seu avô.
Abraão. Abraão foi o primeiro a fazer aliança com Deus. Depois o Isaac confirmou a aliança. Deus confirmou a aliança com Isaac. E agora Deus está confirmando a aliança em Jacó, chamando ele de Israel. E eu sei que eu recebo essas bênçãos também. No nome de Jesus eu serei transformado. Diga, eu serei transformado. Minha mente será transformada. O meu nome será transformado. Em nome de Jesus. Diga, eu recebo essas bênçãos. Fica todos de pé e aplaude a Jesus bem forte. Você que é um filho de Abraão, Isaac e Israel. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.